O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezada telespectadora real, e assim me dirijo a todas vocês que nos prestigiam com a sua valiosa audiência neste mês de março, em que apresentamos todas as edições entrevistando notáveis mulheres que se destacam no seu exercício profissional, como forma de homenageá-las simbolicamente. Até porque merecem, evidentemente, toda a nossa reverência. E assim sendo, por mais de 14 anos, o programa Cidade Real realiza todas as edições deste mês, conversando com as meninas que realmente representam com dignidade o fascinante universo feminino. Eu, dada a minha empolgação, que você já começa a observar, estou pretendendo estender esta homenagem por mais 30 dias. E tenho certeza que terei a aprovação maciça da nossa audiência, até porque, na essência, são mulheres que formam opinião e que nos prestigiam. E também, nesta edição que encerra o mês de março, estaremos conversando com duas belas, charmosas, inteligentes e cativantes mulheres que, pelo seu exercício profissional, já desfrutam da minha admiração pessoal, sendo professoras, que estão na essência das nossas formações, quer seja acadêmica e também moral. E, não obstante este motivo, deveriam ter a sua missão reconhecida. Ser professor ou professora não é simplesmente ter profissão, é exercer uma missão, mas precisam ser reconhecidas como tal. E desta forma, conforme disse, encerraremos esta agenda especial deste mês de março, em que uso especificamente este chapéu rosa e que uma das atentas convidadas me perguntou se eu estava homenageando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mangueira. Adoro bastidores, mas trata-se de uma mera coincidência em que conheceremos melhor as suas jornadas de trabalho, as suas opiniões acerca dos preconceitos que existem no mercado de trabalho e também um item de extrema importância neste ano em que renovaremos as nossas escolhas. Votar é escolher. E, evidentemente, precisamos entender por que as mulheres, mesmo ocupando a maioria do colégio eleitoral nacional, com 52% de representação, somente estão à frente de 16% das cidades brasileiras no que se refere ao poder executivo municipal. Há um mistério que somente elas podem nos explicar. Será um programa imperdível, muitíssimo interessante, até porque tenho certeza que a desenvoltura e a inteligência de ambas vai ser uma atração à parte. Quando falo isso, já comprometo as convidadas com o conteúdo do programa, que será absolutamente sensacional. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Lídia Dias,
nossa atraente e eficiente assessora de produção, de Guilherme de Oliveira Caetano, nosso novo cinegrafista e que certamente terá uma trajetória muito longa com a sua cobertura cinematográfica no programa Cidade Real, que se inicia a partir dessa edição, tendo a coordenação e operação técnica de Marconi J.R., nosso eclético e criterioso diretor técnico. Diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de março de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nesta edição de número 734. Temos nos empenhado, sobretudo, com informação de utilidade pública, com jornalismo ético e responsável que lhe permite, sobretudo, formar opinião, até porque, entre os meus inúmeros bordões, costumo dizer que do outro lado da tela tem vida inteligente. E sendo assim, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real quer novamente registrar a presença da professora Cíntia Damasio, subsecretária de Pedagogia da Secretaria Municipal de Educação. Seja muito bem-vindo. Estamos, sobretudo, lisonjeados com a sua deferência em comparecer novamente no programa. Prazer retornar, né? E agora falando sobre um tema tão importante para a gente, né, Ana, que é essa jornada feminina, né? Sair um pouquinho da nossa área especificamente de educação, mas para falar sobre as mulheres como um todo. Ótimo. Da mesma forma, a direção da TV Zoom, a produção do programa Cidade Real, sentem-se honrados com a presença da professora Ana Cláudia Teixeira, coordenadora de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Seja muito bem-vinda. Agradecemos a sua honrosa presença e certamente teremos a oportunidade de esclarecer os mistérios que envolvem este universo feminino. Muito obrigada, Zuri, pelo convite. Eu também me sinto lisonjeada, né, de poder estar aqui nesse programa que é tão especial, que trata da nossa cidade, né, da nossa população, da nossa realidade, e principalmente para falar desse tema tão importante, tão urgente, que é falar do universo feminino, né, da realidade das mulheres na nossa sociedade. Então, eu agradeço de coração o convite. É um prazer estar aqui. A recíproca é verdadeira. Professora Cíntia,
e chamarei ambas de professora, sobretudo como sendo um gesto de gratidão, de carinho, de respeito, mas sobretudo de gratidão. Vocês são pessoas iluminadas e abençoadas. Lhe indagando acerca de algo que cada vez mais tem sido constatado, no que se refere ao preconceito no mercado de trabalho. Recentemente, o jornal A Voz da Serra, o Diário de Nova Friburgo, publicou uma matéria muito interessante mostrando que, para os mesmos cargos, as mulheres têm um grau de instrução melhor, mais apurado, mais elevado. Entretanto, a remuneração é menor. Por que ainda existe essa discriminação? Primeiramente, é histórico, né? Histórico? Isso é histórico. Quando as mulheres iniciaram no mercado de trabalho, elas já entraram de forma inferiorizada, né? Então, achava-se que, apesar de terem a mesma formação, a capacidade intelectual ainda era menor, né? Então, consequentemente, o salário também seria, né? Já mudou muito, mas ainda é um caminho longo a percorrer para que a gente consiga essa equiparação, né? Existe muito um discurso, mas na prática isso ainda está um pouquinho distante. Até porque, professora, me parece, salvo o melhor juízo, que as mulheres, professora Ana Cláudia, têm um desempenho muito melhor. São mais comprometidas, na minha avaliação. São extremamente responsáveis e raramente se envolvem em situações que denotem descompromisso, por exemplo, com a administração pública. Vocês estão na Secretaria Municipal de Educação, que é a Secretaria da Administração Pública que tem o maior número de servidores, que detém o maior valor do orçamento municipal. E as mulheres, quando ocupam essas funções, sempre se sobressaem. Raramente se envolvem, por exemplo, em casos de corrupção. Raramente se envolvem. Mas ainda assim, professora Cíntia, não existe esse reconhecimento. Me parece que também por parte das próprias mulheres, que por competição, por inveja, por outros sentimentos que não são nobres, não privilegiam as mulheres em determinados cargos. Isto posto, queremos ouvi-la. É uma palavra que você usou aí que eu acho que resume, né? As próprias mulheres não apostam, né, na capacidade de outras, né? Existe a questão de ciúme, existe uma questão das próprias mulheres valorizarem mais o trabalho masculino do que o próprio trabalho, né, o trabalho feminino. Então, são algumas questões que realmente a gente precisa lutar até para a gente convencer, né? Isso está acontecendo na Secretaria de Educação. Assim que nós assumimos, e a Secretaria de Educação hoje, ela está com um quadro, né, falando do nível central, ela está com um quadro que é basicamente feminino, né? Nós temos os homens trabalhando infraestrutura, que tem a maior quantidade, né, na questão de obra, e alguns homens nos outros setores. E quando nós assumimos, nós ouvimos uma frase que nos deixou assim, bastante... não preocupadas, mas assim, de perceber o quanto essa questão do machismo ainda impera, que foi assim, boa sorte para vocês que estão com uma equipe quase que de 80% do sexo feminino. Não vai ser fácil para vocês. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil para vocês. Como se a questão da capacidade estivesse atrelada à questão do gênero. Perfeita colocação. Professora Ana Cláudia, é uma missão diária, é um desafio diário provar a capacidade de vocês, mulheres? Professora Cíntia mesmo
relatou que no início da gestão lhes foi desejada boa sorte no trato com as mulheres. Permanentemente vocês têm que demonstrar capacidade, comprometimento e responsabilidade. Isso deve ser algo cansativo. Exaustivo, Zuri. Boa. Exaustivo. O que acontece? A gente entender, né, como Cíntia falou, o movimento, né, o movimento dessa sociedade machista, né, é desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Histórico. É histórico. Então, as mulheres estão submetidas a esse ambiente, a essa história, né? Elas são educadas, criadas dentro desse contexto. Então, quando a gente começa a querer reverter esse quadro, né, a gente sente uma dificuldade das próprias mulheres em enxergar, né, umas nas outras, esse potencial, essa capacidade, e se ajudarem para que possam, né, colocar à frente os seus potenciais, as suas habilidades, os seus valores. Hoje tem eu não sei se isso faz parte de algum grupo, de alguma ONG, mas eu já me deparei, né, com uma frase em redes sociais e que eu tenho levado isso muito a sério, que é: seja uma mulher que ajuda a levantar outras mulheres. E a gente precisa compreender exatamente que o nosso universo feminino é um universo desafiador. Quando uma mulher é inserida nesse mercado de trabalho, ela é inserida por uma necessidade de mão de obra, né? Mas há uma precarização também da vida doméstica, porque o homem não assume o seu papel na vida doméstica. Eu diria que não consegue. Não quer conseguir, porque se a gente, que é mulher, a gente aprende, por que o homem não vai aprender a assumir também a sua parcela de responsabilidade na vida doméstica? Cognitivo, né? Não tem a ver com gênero. É cognição. Exatamente. Né? Exatamente. O ser humano que pode exercer diferentes funções independente do gênero. Nós somos educadas para lavar, passar, cozinhar, né? Criar os filhos. Se nós fomos educadas, por que os homens também não podem ser educados? Então, a desvalorização da mulher no mercado de trabalho, né, do potencial dela, tem até a ver com isso, porque a partir do momento que ela se deslocou do lar para o trabalho fora de casa, né, continuou sobre ela todo o peso da vida doméstica. Né? Esse mesmo sistema desvalorizou a mulher. Se a professora me permite a ousadia de lhe discordar, não teríamos a menor condição de assumir a maternidade. Deus, Pai Todo-Poderoso, foi sábio quando designou esta virtude às mulheres. Até porque nós somos muito fracos para conviver com as dores. Qualquer dor do homem toma uma proporção absurda. Então, somente as mulheres são capazes de conceber a maternidade. Todas as demais funções temos plenas possibilidades. Eu não tenho dúvida disso. Essa troca, essa permuta de funções, eu diria, professora Cíntia, que é saudável. É saudável. E você disse muito bem, historicamente, culturalmente, numa sociedade machista, porque ainda somos, as mulheres foram e são criadas para as tarefas domésticas, para cuidar dos filhos, da estrutura familiar, para sempre estar à disposição do pai, do chefe da família, que eu acho um termo ainda cafona, para usar uma palavra antiga também. Não existe essa chefia. A chefia tem que ser compartilhada. Conclua. É exatamente isso. A gente observa, né? Nós que trabalhamos na área de educação e que temos assim, um contato muito intenso com as famílias, a gente trabalha com as famílias de classe popular, em que as mulheres, né, em sua grande maioria, são o chefe da família, em que elas assumem sozinhas a educação dos filhos, a administração da casa, né, o pagamento das contas, e sempre sob situação assim, muito precária, de muito desafio.
E a gente percebe, né, mulheres assim com altíssimo potencial intelectual, laboral, mas que isso tudo é reduzido em função dessa sobrecarga, né? E isso a própria sociedade imprime esse peso à vida da mulher, porque ainda não se percebeu que essa estrutura precisa se modificar na base. Não adianta, eu falo, a gente quando chega, né, como você mesmo disse, quando a gente chega no mercado de trabalho, mesmo tendo uma formação maior, melhor, a gente ainda é desvalorizada no salário, né? Por quê? Porque a mulher é aquela que se afasta do trabalho porque engravida e tem que cumprir licença maternidade, como se as crianças pudessem, né, já sair do ventre, caminhar, andar e viver autonomamente sem o cuidado do adulto, né? E a gente vê isso na presença quando a gente olha uma reunião de pais na escola, em que maciçamente você encontra as mulheres que muitas vezes pediram a saída do trabalho, um tempinho para ir lá participar, mas que você não vê, né, essa preocupação na vida masculina, em que a mulher consegue se justificar no trabalho porque precisa dar atenção ao filho, o homem não pode, porque essa atribuição ele delegou, né, à mulher. Eu me preocupo um pouco com essa questão da romantização, digamos assim, de que a mulher ela é forte o necessário para dar conta de tudo. É um peso muito grande para a gente, né? A gente sabe que na educação, conforme a Ana falou, a gente tem uma quantidade de mães, né, que são mães e pais dentro da sua família e sentem muito essa responsabilidade de acharem que precisam dar conta de tudo e estão adoecendo, né? Psicologicamente estão definhando, porque assim, a gente é um sexo forte, mas a gente também precisa de respaldo, a gente também precisa de apoio. Então, às vezes, né, essa questão que eu considero uma falácia, não é nenhum argumento, de você dizer que a mulher ela tem condição de assumir todas essas, né, situações, toda essa carga de trabalho, tanto em casa quanto fora, e ela conseguir, né, isso causa um transtorno muito grande, às vezes, para a gente. Né? A gente vê mulheres depressivas, às vezes, a gente vê mulheres adoecendo, porque elas têm essa sobrecarga. Elas percebem que não estão dando conta sozinhas, mas, ao mesmo tempo, elas se veem numa situação que elas são obrigadas porque a sociedade assim impõe. Né? E, professora, isso é por conta, talvez, de uma afirmação que me parece que está se tornando lenda, que as mulheres são capazes de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, insinuando ou aludindo que elas não têm limites, ou seja, podem ser submetidas a jornadas duplas, triplas, desde que acordam até que se deitam, e não se cansam, por hipótese. Estão sempre sendo exigidas no seu limite máximo? É assim que ainda se observa, sobretudo vocês que têm contatos com as mulheres na Secretaria Municipal? Exatamente. É justamente isso. É achar que a mulher tem condições de dar conta de tudo e de uma forma muito plena. Né? Às vezes, por fora, ela está plena. Sem dúvida. Né? Mas ela chega em casa, quando ela está lá sozinha no quarto dela, ela desaba. Porque desaba. Porque, e assim, eu falo até, e aí uma questão pessoal, né? Quantas vezes? Né? Eu falo assim, olha, mas não parece que você é assim. Né? Mas tem uma hora que a gente desaba, que a gente diz, olha, não estou aguentando. Né? Existem essas situações e elas têm que ser mais perceptíveis. E a sociedade ela tem umas falas assim que ainda são muito enraizadas e nós mulheres falamos isso. Quer ver um exemplo bobo? Esses dias eu estava comentando isso com o meu marido. O meu marido me ajuda muito em casa. Não, o marido não tem que te ajudar em casa. O marido tem que dividir funções e tarefas dentro de casa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A mulher, mesmo quando a mulher não trabalha fora,
né, quando ela é a chamada dona de casa, ela é mãe, né, o marido trabalha fora e quando ele retorna, ele tem que ter o tempo para descansar porque ele trabalhou fora. Como se o trabalho doméstico não fosse tão cansativo quanto. Sem dúvida. Né? E aí tem a questão que piora um pouco é quando a mulher tem essa jornada dupla, essa jornada tripla, que ela sai de casa de manhã cedo, que é assim, o nosso caso. E já tem que deixar a estrutura organizada. Organizada, nós estávamos conversando Tudo sobre isso organizado. agora há pouco, até sair de casa já é uma primeira jornada. Sim. Né? Passa o dia inteiro no trabalho, quando retorna, você ainda tem os afazeres da casa, a família, né? O marido, os filhos, e isso acaba se reportando basicamente à mulher. O marido, geralmente, está no horário dele de descanso. Ele tem o repouso, Né? e que a gente não tem. A gente não tem. E aí surgem aqueles discursos, né? Ah, não, mas você trabalha muito, você coloca alguém para te ajudar. Você coloca a empregada, você coloca uma assistente, né, do lar. E aí a gente esquece que essa pessoa que vem ajudar também é uma mulher trabalhadora. Ela também é uma mulher trabalhadora que não terá como pagar ninguém para ajudá-la. Então, esse entendimento da sociedade é um entendimento muito distorcido, né, de que a tarefa da vida doméstica é só da mulher, que só a mulher dá conta e que a mulher fez uma escolha por ir para o mercado de trabalho. Eu ainda ouço isso, que a mulher fez uma escolha. Não, a mulher não fez uma escolha, é um direito dela. Sem dúvida. É um direito dela. Sem né? dúvida. E assim, eu não acho que assim, a gente não tem em lugar nenhum escrito, né, que cabe só à mulher, né, o cumprimento da função doméstica, assim como o cumprimento da função de educar os filhos. Né? Isso é tarefa que precisa ser partilhada, compartilhada, né, com aqueles que estão envolvidos. E até corroborando com a sua análise, o próprio Dia Internacional da Mulher, 8 de março, ele surgiu por conta de manifestações, de rebeliões de mulheres que reivindicavam melhores condições de trabalho e igualdade de direitos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde a questão tomou muita proporção. Entretanto, a possante Organização das Nações Unidas só reconheceu este dia em 1975. Levou muito tempo para analisar todos os detalhes e entender que seria um dia de celebração e de respeito às mulheres, né? Muitos trocam mensagens carinhosas, professora, flores, bombom. Aliás, não tem erro. Para as mulheres, você que está precisando agradar uma mulher, que está precisando retomar a sua posição no leito conjugal, já cansado de dormir no sofá da sala. Sensacional! Não tem erro. É como também para as crianças. Você quer agradar uma criança aqui? Pizza e batata frita. Sem contestação. Para as mulheres, meu caro telespectador, você que está precisando retomar a sua paixão, conquistar o coração da mulher amada. Parece eu aqui, aquele apresentador daqueles programas que tem por finalidade unir os corações. Bombom e flor. Chance zero de erro. Mas, retomando feita a ordem, professora, se me permite aqui um momento da descontração, esse dia ele celebra a mulher como se houvesse a necessidade de um dia especial. Né? Por isso que nós entendemos que devemos homenageá-las aqui por mais tempo, por conta dessa condição. A leitura de ambas é perfeita. Existe um cenário, eu diria até de opressão, que cercam as mulheres, obrigando que elas tenham desempenho, que elas tenham comprometimento
e que elas superem diariamente os desafios que nós homens somos incapazes de suportar. Ou seja, é um cenário que me parece, mesmo concordando com a professora Cíntia, que estamos constatando evoluções, ainda está longe de se atingir minimamente o equilíbrio. Muito longe, muito longe. O tecido social, né, o tecido mantém, né, esse machismo, e por mais que as pessoas se digam não machistas, né, a gente, até eu mesma que tenho uma postura feminista, em alguns momentos eu tenho posturas machistas porque isso está inserido na minha vida, na minha formação enquanto ser humano, né? Eu cresci numa sociedade machista, então isso naturalmente acontece. Essa data, né, do Dia Internacional da Mulher é uma data, ela não pode ser, ela precisa existir, isso é fato. Sem dúvida. Mas ela não pode ser só uma data das flores do bombom, que as flores e o bombom, eles são bem-vindos sempre, como um carinho, né, como um afago, como, né, como uma lembrança que a gente faz. Mas não adianta a flor e o bombom num dia e o desrespeito no outro. A falta da consideração, né? Exatamente, daquele homem que chega no Dia Internacional da Mulher, ao final do dia, entrega as flores e o bombom. Uma caixa de chocolates. Deita no sofá e a mulher continua na cozinha sozinha, né, cumprindo a sua terceira jornada e exausta. E isso é uma realidade de quase totalidade das mulheres, né? No Brasil, a gente avança nesse campo de discussão, mas muito longe da garantia de direitos, né? A gente viu aí na pandemia um crescimento exorbitante do feminicídio, né? Da agressão às mulheres. Exatamente. E a gente vê isso em outros países em que a mulher ainda não vota, a mulher ainda não pode ir à escola, a mulher ainda não pode vestir o que quer, né? Então, e há um movimento, inclusive, para deslegitimar essa luta, né, a luta feminista, que não é o que é distorcido, mas é exatamente reconhecer o papel da mulher na sociedade, né, os seus direitos, e dentro desse reconhecimento a gente buscar exatamente melhorar essas relações. O que é preciso, professora, para que isso aconteça? Conscientização, legislação, punição, ou como na nossa época, até porque você tem 28 anos de Secretaria Municipal de Educação, professora Ana Cláudia, 31 anos. Quando nos bancos da escola a gente tinha provas de múltiplas escolhas e sempre tinha uma alternativa. Todas as anteriores estão corretas. É por aí? Eu acho que assim, um conjunto de ações que a gente precisa desenvolver. Inicialmente, e a Ana Cláudia muito bem já pontuou, é lá na base, né, na estrutura familiar. A forma como muitas mulheres, né, educam os seus filhos, homens, para lidar com outras mulheres, acaba sendo contraditório. Muito bom. Muito bom. Acaba sendo contraditório. Você tem uma fala a favor das mulheres, mas você educa o seu filho para que ele perpetue a sociedade conforme ela está. Né? Nós tivemos um exemplo disso lá no Nossa Senhora das Graças, um aluninho, né, que a menina chegou com uma bola de futebol, né, e queria jogar futebol. Ele falou assim, não, mulher não joga futebol. Ela falou assim, como não? Eu posso jogar futebol sim, você nunca ouviu falar que tem seleção brasileira feminina? Ele falou assim, não, tem, mas minha mãe, nem foi o pai, mas minha mãe disse que menina que é menina não joga futebol. Então, existem essas situações, né? O menino, ele é educado para brincar com o carrinho, mas nunca com a boneca, achando que isso vai afeminar e, na verdade, seria uma questão de função dele como pai, né? Ele não pode brincar de casinha porque é função exatamente da mulher. A mulher é que pode, a menina pode brincar de casinha, o homem não. E aí, assim, indiretamente, isso vai ficando internalizado
né? E aí, quando ele chega lá num casamento, num relacionamento, ele não tem essa visão de que ele pode ajudar nos serviços domésticos. E aí vem a questão também da legislação, que ainda é muito falha. Sem dúvida. Né? A gente fala muito a questão de quando a mulher vai fazer um boletim de ocorrência, né, e que ela pede proteção, né, medida protetiva. Que medida protetiva é essa? Que o homem vai e mata a mulher, né? Não existe uma fiscalização, não existe uma estrutura, né, para que a legislação, a pouca legislação, né, vigente, ela realmente seja cumprida. Né? Então, foi o que você falou, né? Todas as anteriores. A gente precisa de uma legislação mais fortalecida e que seja colocada em prática. A gente precisa de uma educação lá na base familiar que acabe com esses estereótipos. A gente precisa de uma educação dentro das nossas escolas que também contemplem essas questões. Né? Então, eu acho que é um conjunto aí Sobretudo de ações. Conscientização. Muita conscientização. Né? Os nossos meninos, eles já crescem, né, com esse ar de superioridade em relação ao sexo feminino. Perfeita sua colocação. E por falar em conscientização, primeiro eu quero parabenizar a equipe técnica que está se desdobrando, lhe permitindo acompanhar aqui toda a movimentação do nosso estúdio. Guilherme de Oliveira Caetano está se sobressaindo sob a orientação de Marconi Jr. E invocando a conscientização, o programa Cidade Real continua insistindo com a sua campanha pela doação de sangue, que é um gesto de amor, que é um gesto de solidariedade, sabemos disso. Mas trata-se de questão de sobrevivência. Uma doação pode salvar até 4 vidas. E você pode ser a próxima vítima. Então, tente elevar a sua alma, o seu espírito, praticando esse gesto de generosidade. O programa Cidade Real está sendo insistente, conforme eu disse, nesse aspecto. Até porque os estoques do Banco de Sangue do Hemocentro Regional estão no limite mínimo. E as 2 professoras que aqui estão já me ensinaram que sangue é um item que não se produz em laboratório, por enquanto. Então, não consegue sequer ser licitado pela administração pública. Depende da sua generosidade. Não há outra alternativa. E desta forma, vamos juntos acompanhar uma belíssima mensagem do Ministério da Saúde que, evidentemente, nos motiva, nos sensibiliza para este ato, para este gesto, para esta atitude de sobrevivência, seguindo-se orientações para que você promova a sua doação. Vamos juntos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda.
Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta ela é realizada individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 11h30 da manhã. E atenção, agora eu tenho um recado para você. A Axei Saúde é uma nova empresa especializada na comercialização e administração de planos de saúde. Venha conhecer as novas lojas da Axei Saúde no Espaço ARP ou peça um orçamento pelo telefone 21 40 42 0200. Na Axei Saúde você encontra as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como os nossos 18 mil clientes. Seja Axei você também. Entre em contato conosco. Ligue 21 40 42 0200. Axei Saúde é a melhor escolha em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Tranquilidade, segurança e praticidade. Diz aí, Ciro Bottini. Axei Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axei você também. Axei Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Exatamente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública. Ressaltando que a mensagem que lhe apresenta informações acerca dos critérios para a doação de sangue tiveram a locução da brilhante jornalista Gabriela Bini. E, concluindo, a doação de sangue tem algo que me atrai, que torna o gesto ainda mais belo, que é o anonimato. A sua doação não tem endereço, não tem etiqueta, não tem reserva para um determinado leito. Poderá atender qualquer paciente que precise da sua doação, quer seja no Hospital Municipal Raul Sertã, na maternidade, na UPA e também no Hospital São Lucas, que é conveniado. Então veja a amplitude
da sua doação. Vale refletir e doar. Meninas, eu preciso continuar, mas antes, como sempre fazemos, apresentamos a nossa opinião, que, evidentemente, propõe o contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático. E assim, semanalmente, doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, o faz com sabedoria e, desta feita, produzindo o capítulo 2 acerca da série das fake news. Vamos juntos acompanhar. Olá! Continuando o nosso acordo, o nosso compromisso sobre os episódios de fake news. Hoje, Fake News 2. Fake news é o tumor que se arrasta pelas redes sociais. É o fenômeno da internet contribuindo para prejudicar a economia, o meio ambiente, a política e a nossa vida. É muito importante que a gente entenda o que a fake news tem produzido e pode vir a causar em nossas vidas. Como se não fosse pouco, quase 700 mil mortes pela pandemia da Covid-19. A fake news contribuiu muito para esse grande número. Mas tem uma coisa, uma parábola que eu quero dividir com vocês. É a parábola do travesseiro. Imagine só que um sujeito suba ao 20º andar de um edifício e lance mão de uma faca e corte um travesseiro, fazendo com que as penas desse travesseiro voem por todo o território, por toda a cidade, por toda a região rural. Jamais será possível recolher a cada pena. E é assim que acontece com a fake news. Ela vai compartilhando, sendo compartilhada e alçando voo e entrando em qualquer buraco, em qualquer casa, em qualquer instituição e trazendo ali seus malefícios. E por mais que a gente tenha conhecimento tardio e produza retratação, o que ela trouxe jamais será removido. A retratação nunca alcança aquelas penas, como aquelas penas, o número de pessoas. A fake news é esse tumor que vem trazendo muito prejuízo. É importante que agora, em 2022, com eleição para presidente, governador, deputado, a gente se preocupe em selecionar, em consumir um conteúdo responsável, com comprometimento. Isso se traduz em pesquisa, se traduz em luta. Viver é lutar. Tudo que é fácil e tudo que chega até nós de forma mastigada, desconfie. Desconfie daquilo que chega até você, porque se chegou até você com conteúdo antidemocrático, com conteúdo espalhando ódio, anticientífico e principalmente disseminando guerras, é porque alguém vai lucrar com seu clique. Pode ser que lucre por pouco tempo, porque é efêmero, passa rápido, mas pode trazer prejuízo que não tem conserto. Pode trazer prejuízo que não vai ser possível ser sanado com uma retratação. Por isso, fica aqui a nossa pílula número 2. Combata a fake news. Combata a desinformação e a deformação. Essa é a nossa opinião, que é pública. O contraditório é o único caminho da democracia. Não pratiquemos atos antidemocráticos. E vocês, lindos jovens, que já conquistaram 16 anos, assumam a rédea de sua vida, de suas vidas. Tirem o título até o dia 4 de maio. Até semana que vem. Coragem, sabedoria, ousadia, comprometimento e responsabilidade emolduradas. E esse símbolo não se refere, evidentemente, àquele que é muito praticado agora em campos de futebol, pela irretocável beleza de doutora Aline de Freitas Spinelli, que lhe provoca, que lhe desafia, até porque, conforme ela mesmo disse,
somente através do contraditório consegue-se estabelecer a democracia. Incomoda, sobretudo, as ditas autoridades que adoram a zona de conforto, mas precisam ser provocadas. E assim o quadro Opinião semanalmente se manifesta. Na edição da próxima semana teremos o capítulo 3 acerca das fake news. Professora Cíntia, depois desse intervalo em que vocês puderam, evidentemente, se recuperar, quero ouvi-la acerca da tímida participação das mulheres no cenário político, em que, conforme eu disse no meu editorial de abertura, representam 52% do colégio eleitoral, entretanto, ocupam somente 16% das chefias do Poder Executivo Municipal. Por que esse fenômeno? Como se explica? Mais uma vez, é a questão histórica, né? Historicamente, os homens sempre tomaram conta da política. Eram os homens que tinham a capacidade intelectual para lidar com a política. Intelectual? Intelectual, né? E que as mulheres não tinham essa capacidade. O cenário tem mudado um pouco, mas conforme você falou, ainda é uma participação assim, muito ínfima mesmo. Tímida. Muito pequena. E às vezes até contraditória com relação às próprias propagandas agora que a gente está no ano político. A gente vê muito isso, colocando a importância da mulher dentro da política, mas você vê todos os partidos trazendo, em sua maioria, homens para as suas candidaturas. Né? Nós temos duas situações aí. As mulheres ainda não tomaram para si essa responsabilidade e ainda não se convenceram de que elas realmente têm a capacidade de exercer a função tão bem quanto ou melhor que, né? Você já até falou de algumas características das mulheres aí quando assumem, né, cargos públicos. E tem, em contrapartida, o campo político que ainda é muito fechado para as mulheres. Professora Ana Cláudia, precisamente em 24 de fevereiro, se comemorou timidamente os 90 anos da instituição do voto feminino no Brasil, ou seja, tardiamente. De certa maneira, isso contribui e desestimula as mulheres em participar do processo, ou seja, elas por vezes se imaginam excluídas de todo o processo anteriormente, em priscas eras, adoro esses termos. As mulheres, inclusive, professora Cíntia, precisavam da autorização por escrito dos seus companheiros para votar. Essa desigualdade também se verifica no cenário político? A representação da mulher é tímida, né? E exatamente, né, por essas questões que a Cíntia já exemplificou aí, já discorreu, né? E o que acontece? Isso faz parte exatamente de um movimento da sociedade. Então, mudar, né, essa cadeia, né, que está instituída através dos tempos, não é um movimento simples. Porque as mulheres, dentro desse campo da política, as que conseguem se colocar, elas têm a sua voz calada sob diversas formas, né? Porque elas estão num ambiente onde a maioria são homens, né? O trabalho delas, muitas vezes, também é descreditado, né, pelos grupos e pela própria sociedade, pela própria mulher que vota. Porque ela também vem imbuída desse machismo, ela vem, né, com as crenças de que as mulheres que estão lá não são capazes, né, de que o lugar dela seria dentro de casa. Então, isso fica, durante muito tempo, ainda no inconsciente coletivo, eu digo que já até no inconsciente, porque essas discussões têm vindo à tona através dos tempos.
Então, são questões que a gente precisa trabalhar, como a Cíntia falou, lá na base, na família, a gente precisa trabalhar na escola, a gente precisa trabalhar, né, em todos os espaços, como a gente está aqui hoje, nessa abertura importante, né, para dialogar sobre esse assunto, sobre esse tema, né? As mulheres que conseguem ocupar esses cargos, elas de alguma forma têm a sua voz calada, elas são, o olhar é desviado do potencial delas para qualquer outro tipo de problema que possa acontecer. Veja bem que a corrupção, ela é um fato, né? É um fato na conduta humana, não é um fato só na política, é na conduta humana. Porque se a gente tem um governo corrupto é porque a gente ainda tem uma população que acata isso. Sem dúvida. Então as mulheres optam por eleger homens com discursos machistas, ao invés de eleger mulheres que possam trazer na política mudanças para essa estrutura social e melhorar a garantia de direitos e o respeito a outras mulheres. Professora Ana Cláudia, citando e ilustrando a sua avaliação, cite-se o assassinato da vereadora Marielle Franco, na cidade do Rio de Janeiro, quando ela compõe a Câmara Municipal, e também no que se refere ao cenário eleitoral entre os 12 pré-candidatos, como tem gente interessado em promover o bem no nosso país. A presidência da República, somente 2 mulheres se apresentam. Vera Lúcia, pelo PSTU, e Simone Tebet, pelo MDB. Ou seja, ainda estamos distantes de um cenário minimamente equilibrado. Basta também observarmos o cenário municipal. Quando tivemos uma prefeita por 2 mandatos consecutivos, a ilustre doutora Maria da Saudade Medeiros Braga, como sendo uma das poucas exceções da regra. Na própria Câmara Municipal isso também acontece. As mulheres são minoria. Mas também me parece, e aí quero ouvi-la, que isso depende também de uma iniciativa das próprias mulheres, que por vezes votam nos homens por não promover uma mulher a um cargo ou uma função pública de destaque. A rivalidade também acontece no cenário da administração pública, no que se refere à ocupação de cargos eletivos? Olha, eu vou falar da minha experiência, né, que eu estive, né, nesse cargo de coordenação no Núcleo Central durante quase 6 anos, retornei no ano passado, né, com essa nova gestão. E é óbvio que a competitividade no trabalho, ela sempre existe de alguma forma, mas eu não vejo diretamente que existe isso. Eu não vejo. Eu vejo que existe muito mais no entorno uma perspectiva de que isso aconteça. De que isso aconteça. Correto, né? correto. Hoje a gente tem uma equipe de trabalho, como a Cíntia falou, em que a maioria dentro da secretaria é feminina. Né? A maioria, quase a totalidade da secretaria hoje é feminina. E o que a gente vê hoje dentro da secretaria é bastante diferente. A gente vê uma equipe que se ajuda, uma equipe que compartilha sonhos, que compartilha as lutas, que tenta se ajudar. Então, existe um respeito, existe uma amizade, existe uma solidariedade entre nós, até porque nós olhamos umas para as outras e nós sabemos as lutas de cada uma. Então, hoje eu percebo, né, que nessa maioria feminina, a gente também mudou muito a configuração dessa secretaria, em termos de trabalho, entender cada um sua função. Sem dúvida. Né? Entender cada um sua função. E a mulher tem esse poder, né, de tratar as coisas de forma mais sensível, mais humanizada. Eu não falo nem a questão do instinto materno, né, porque existe também o instinto paterno. E o instinto paterno ele pode ser tão amoroso quanto o instinto materno. Sem dúvida. Né? Mas existe uma sensibilidade feminina que é diferente. Que faz toda a diferença. Meninas, nós estamos já na reta final e, rapidamente, professora Cíntia, me parece que ficou consenso na nossa agradabilíssima conversa, que precisa acontecer mais vezes, que
a base para a transformação que precisamos é o ambiente familiar. Não há outra alternativa. Eu acho que é desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. Desde pequenininho que a gente tem que criar, né, dentro dos ambientes familiares essa educação voltada. Assim, eu tenho, não sei se é muito utópico, né, é um sonho, mas da gente não precisar tocar em pontos específicos para conscientizar, que isso seja algo natural. Né? Eu acho que a sociedade ela só vai se desenvolver a ponto de, se nós chegarmos, né, num momento em que a gente não precise mais tocar nesses assuntos de forma pontual, colocar, por exemplo, dentro da escola como um tema à parte para ser discutido, porque aquilo se tornou natural. Né? E eu acho que é na base familiar que a gente começa a desenvolver essas questões. Sem dúvida. Bem, nós precisamos encerrar, estamos próximos do término. Entretanto, mas não menos importante, quero registrar a presença da querida Maíra Queiroz, assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Educação, que neste momento nos acompanha atentamente. E aí Marconi JR está fazendo ali os últimos ajustes na câmera para que eu possa me dirigir a você, em que ela, sempre muito atenciosa, viabiliza as presenças que são solicitadas, com autorização expressa da professora Caroline Klein, secretária municipal de Educação, pessoa extremamente competente, responsável, solidária e que atende às nossas demandas de maneira muito cordial, muito gentil, sendo considerada por nós também, evidentemente, alguém especial por ser professora. Sobretudo, mais do que estar secretária municipal de educação, professora Caroline, professora Cíntia e professora Ana Cláudia, entre tantas, são professoras e merecem a nossa admiração e, sobretudo, encerrando, os nossos mimos. Neste momento... Eu quero dizer a você que está nos assistindo, minha querida, que talvez tanto quanto o apresentador que se diverte, as convidadas também, porque este irreverente apresentador surpreende as convidadas a todo momento. E desta forma, queremos presentear ambas com este mimo em agradecimento pela cordialidade de vocês, meninas. Vocês enriqueceram muito o conteúdo dessa conversa. Muito bem, precisamos definitivamente encerrar agradecendo, como sempre faço, a Santa Rita e a Deus Pai Todo-Poderoso para que proteja, abençoe, ilumine todas as mulheres. Amém. Com quem tem uma relação especial, não só pela maternidade, através da minha falecida mãe Célia, como todas que permanecem na minha vida. Digo que sou grato a todas pelos ensinamentos, pela sensibilidade que demonstram e, sobretudo, por atuarem de forma comprometida com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.